O verão de 1954 sufocava Serpukhov com um calor úmido e pesado, daqueles que colam a camisa nas costas e roubam fôlego. Mas não era o calor que fazia Valentina Obukhova tremer enquanto seguria aquela fotografia entre os dedos. Era o gelo que se espalhava por suas veias, a certeza cruel de que os últimos 9 anos de sua vida haviam sido construídos sobre uma mentira tão bem tecida que nem mesmo ela, viúva de guerra, desconfiara. Tudo começou com um pedido simples. Petrov pediu que ela descesse do sótão sua velha gabardine Chanel, planejando transformá-la em um casaco de inverno para Alyosha. Ao soltar o prego que prendia a caixa, um rasgo no forro revelou algo inesperado, uma foto em preto e branco, amarelada pelo tempo, que escorregou como uma confissão entre seus dedos. Uma unidade militar posando diante das ruínas de Berlim, rostos marcados pela guerra, mas olhos brilhando com o alívio da vitória. E lá estava ele. Mikhail. Seu primeiro marido. O segundo da esquerda, sorrindo com aquele mesmo meio sorriso torto que ela guardara na memória como um tesouro. Atrás da imagem, uma inscrição à tinta desbotada, maio de 1945, Berlim. O fim da guerra. Para o amigo Pasha, de Mikhail O. O mundo girava. Maio de 1945. Berlim. Mas Mikhail havia morrido em abril, sob Kustrin, segundo o relato detalhado que Petrov, seu segundo marido, seu companheiro de 9 anos, lhe fizera com lágrimas nos olhos. Como um homem morto poderia estar em Berlim um mês depois, comemorando a vitória ao lado dos camaradas? Ela levantou os olhos e viu Petrov parado na porta, mais pálido que a parede descascada atrás dele. Não olhava para ela. Olhava para a foto. E naquele olhar havia algo que gelou seu sangue, o desespero de um animal acossado, a resignação de quem vê seu castelo de cartas desmoronar, arrastando consigo todos que ousaram confiar nele. Os vizinhos depois jurariam que, naquele dia, a casa dos Obukhov Petrov ficou mergulhada em um silêncio tão denso que parecia que até o ar havia parado de respirar. Como se o tempo tivesse se curvado ante a verdade que finalmente rompia a superfície. Tudo começara 9 anos antes, naqueles dias de maio de 1945, quando a União Soviética celebrava a vitória e Valentina ainda aprendia a viver com a ausência de Mikhail. Foi então que Petrov apareceu em sua porta, alto, magro, vestindo uma ginástica militar desbotada e 2 estrelas vermelhas no peito. Na mão, um saco de lona surrada. Valentina Ivanovna, sou Grigori Petrov. Servi com seu marido na mesma unidade. Prometi a ele, se algo acontecesse. Sua voz falhou. Ela acreditou nele sem hesitar. Talvez porque precisasse desesperadamente acreditar que alguém esteve ao lado de Mikhail em seus últimos momentos. Petrov descreveu cada detalhe com a precisão de quem esteve lá, a travessia do Oder em abril, o fogo cruzado alemão, o sacrifício de Mikhail ao cobrir a retirada dos companheiros, o impacto direto da mina que ceifou sua vida. Ele morreu como herói, Valentina Ivanovna. Não sofreu. Eu mesmo o enterrei em uma vala comum perto de Kustrin. Anotei as coordenadas, depois da guerra, ergueria um monumento. Ela chorou em seu ombro, enquanto Alyosha, com apenas 3 anos, espiava de trás do fogão, sem entender por que a mãe soluçava nos braços daquele estranho. Agora, segurando a prova de que Mikhail estivera vivo em Berlim, Valentina compreendia, tudo fora uma farsa meticulosa. Uma mentira tão bem costurada que resistira a quase uma década. Mikhail sobrevivera à guerra. Chegará a Berlim. O que aconteceu depois? E quem era, afinal, o homem que dividira sua cama, criará seu filho e sussurrara promessas em seus ouvidos todas essas noites? Historiadores que estudaram o período notaram um padrão curioso. Em maio de 1945, dezenas de milhares de soldados voltaram para casa carregando notícias de camaradas caídos. Era um código não escrito do fronte: se sobreviveres, encontra a família do amigo morto. Dá-lhes a notícia. Ajuda-os. Mas a maioria desses mensageiros cumpria o dever e seguia em frente. Petrov ficou. Nos primeiros meses, ele apenas ajudava. Chegava de manhã, rachava lenha, consertava o telhado podre do galpão, brincava com Alyosha no jardim. A vizinha Marfa Stepanovna Khrushcheva lembrava, via pela janela como ele ensinava o menino a plantar mudas de macieira. Alyosha o seguia como um cachorrinho. Tio Grisha, chamava. E Valentina, ela se consumia de dor. Emagreceu, escureceu de tanto chorar.
Petrov levava a comida, ela não tocava. Ele a obrigava: você deve viver pelo seu filho. É o que Mikhail teria querido. Os documentos do comissariado militar mostravam que Petrov fora desmobilizado em agosto de 1945, outro detalhe que só anos depois soaria estranho. Por que tão cedo? A maioria dos soldados só voltou para casa no final de 1945 ou início de 1946. Seu prontuário mencionava um ferimento e uma contusão, mas ele se movia com agilidade. Só em momentos de distração, quando achava que ninguém olhava, mancava levemente da perna esquerda, como se o corpo traísse a mentira que a mente insistia em manter. Foi no outono de 1945 que a primeira rachadura apareceu. Valentina recebeu uma carta de Mikhail. Sim, do homem que deveria estar morto. Datada de março de 1945, provavelmente perdida nos labirintos da censura militar. Ele escrevia sobre algo urgente, algo que precisava concluir após a guerra. As palavras eram vagas, cheias de subentendidos: se algo me acontecer, lembre-se, tudo que fiz foi pela verdade. Há pessoas que escondem seu verdadeiro rosto. Depois da guerra, tentarão se misturar aos honestos. Mas eu sei a verdade sobre. O resto estava coberto por tinta censura. Valentina mostrou a carta a Petrov. Ele leu, franziu a testa. Mikhail às vezes via fantasmas. A guerra faz isso com a gente. Uns endurecem, outros passam a ver inimigos em toda parte. Não dê importância, Valentina Ivanovna. Tomou a carta, prometendo levá-la ao comissariado caso houvesse algo de relevante nas palavras de Mikhail. Ela nunca mais a viu. No inverno de 1946, Petrov fez sua proposta. Sem flores, sem joias, sem romantismo. Apenas uma declaração seca durante o jantar: Valentina Ivanovna, Alyosha precisa de um pai. Você, de um apoio. Apeguei-me a vocês dois. Casemos. Serei um bom marido e um bom pai. Ela recusou. A ferida ainda sangrava, a memória de Mikhail era viva demais. Petrov aceitou o não com calma, mas não se afastou. Continuou a aparecer, a ajudar, a se tornar indispensável. Os que conviveram com ele na época comentavam sua paciência incomum. Outros homens, em sua posição, com a escassez de mulheres após a guerra, teriam procurado outra. Ele esperou. Dia após dia, tecendo sua teia com uma precisão cirúrgica. Quando a primavera de 1946 chegou, Valentina já não conseguia imaginar a vida sem ele. Alyosha o chamava de papai. Petrov corrigia: sou tio Grisha. Seu pai foi um herói. Mas o menino insistia: papai Grisha. Em maio daquele ano, exatamente um ano após o retorno de Petrov, ela disse sim. O casamento foi modestíssimo, alguns vizinhos, uma mesa com comidas simples, aguardente no lugar de champanhe. Nem fotografias foram tiradas. O único registro foi a anotação no livro de casamentos, registro de união entre o cidadão Grigori Nikolaevich Petrov, nascido em 1918, natural da região de Saratov, e a cidadã Valentina Ivanovna Bukova, nascida em 1920, natural de Serpuov, região de Moscou. Tudo correto. Tudo em ordem. Exceto por um detalhe que só mais tarde ganharia um peso sinistro, na região de Saratov, segundo os arquivos. Valentina não era tola. Sabia reconhecer uma mentira quando a via estampada no rosto de um homem. E naquela noite, enquanto observava Grigori esconder algo atrás das costas com um gesto brusco demais para ser natural, ela soube: aquelas não eram simples anserde. Era o cheiro da culpa, denso como fumaça do samovar queimando na cozinha. Os meses seguintes transformaram a casa num campo minado de silêncios. Petrov passou a acordar antes do amanhecer, como se pressentisse algo. Lavava as mãos com uma obsessão doentia, como se tentasse limpar não só a sujeira visível, mas marcas mais profundas. As crianças, porém, eram seu ponto fraco e seu maior medo. Quando Nina chorava, ele se aproximava com uma hesitação que rachava a máscara do pai devotado. Já Alyosha, com seus 7 anos e memória afiada, certa vez perguntou: Papa, por que você tem cicatrizes nas costas como as do tio Semyon? Petrov congelou. A faca que descascava batatas caiu na pia com um estalo metálico. Que tio Semyon?
O que morreu? A mamãe disse que foi o coração, mas eu vi você saindo do celeiro com ele na noite anterior. E ele não estava dormindo, tava, estranho. O ar saiu dos pulmões de Valentina como se tivesse levado um soco. Grigori virou-se lentamente, e pela primeira vez ela viu nele não um marido, não um homem, mas algo outro, uma criatura enjaulada pela própria mentira, pronta a arranhar os olhos de quem quer que se aproximasse demais da grade. Ele não negou. Não gritou. Apenas sorriu daquele jeito que já não era mais seu, um espasmo de lábios sobre dentes cerrados. Crianças inventam coisas, Vala. A guerra deixa marcas em todos nós. Mas Alyosha não era qualquer criança. Era filho de Mikhail Bukov, o homem cujo nome Grigori havia sussurrado em delírio alcoólico, cujo rosto, se é que era mesmo seu rosto, aparecia rasurado na fotografia que ele escondeu. E agora, o menino repetia detalhes que só alguém presente naquela noite poderia saber. Valentina começou a conectar os pontos como quem costura um sudário. As noites em claro de Grigori não eram insônia, eram vigília. Os pesadelos não eram memórias, eram confissões. E a maneira como ele olhava para Nina, às vezes, com uma mistura de ternura e pavor, como se a menina fosse ao mesmo tempo sua redenção e sua sentença. Era o olhar de um homem que sabe que o tempo está se esgotando. Até que, numa tarde de outubro de 1949, enquanto arrumava o armário de Grigori, sim, ela agora revistava suas coisas, porque o medo havia se tornado mais forte que a lealdade, Valentina encontrou um envelope amarelado escondido entre as tábuas do fundo. Dentro, não havia cartas de amor nem documentos inocentes. Havia um alvés desbotado, com uma foto que, apesar dos anos, ainda guardava a sombra de um rosto familiar, o mesmo queixo angular, a mesma cicatriz quase imperceptível sobre a sobrancelha esquerda. Mas o nome não era Grigori Petrov. Era Heinz Miller. E abaixo, carimbado com tinta vermelha já desbotada, Sonderkommando Zeppelin. Abaixo disso, uma anotação à mão, Operação Uivan, um sucesso. Objetivo, infiltração longa duração. Serpuov, 1946. O chão se abriu sob seus pés. Não era o marido que ela tinha. Não era um veterano de guerra. Era um fantasma, um homem que nunca existiu, plantado em sua vida como uma bomba de ação lenta. E pior, agora ela entendia por que Semyon tinha morrido. Porque Grigori acordava gritando em alemão. Porque, toda vez que Alyosha mencionava o pai verdadeiro, seus olhos se enchiam de um pânico que não era medo de ser descoberto, mas medo de lembrar. Valentina sentou-se na cama com as mãos trêmulas. Do lado de fora, o vento outonal sacudia as janelas como se quisesse entrar e levar embora os últimos vestígios de normalidade que lhe restavam. Ela olhou para o berço de Nina, adormecida, e para a porta do quarto de Alyosha, entreaberta. 2 crianças. 2 reféns numa guerra que nunca terminou. E então, como se o universo conspirasse para confirmar seus piores pressentimentos, ouviu-se um barulho no corredor. Não era Grigori, ele estava no turno da noite. Era o som de passos, lentos e deliberados, subindo a escada da varanda. Alguém batia a porta com a ponta de uma bengala. 3 batidas. Pausa. 2 batidas. O código que Mikhail usava quando voltava à tarde das missões. Valentina não respirava. Porque Mikhail Obukov estava morto. Ela tinha visto o atestado de óbito. E no entanto, quando a porta se abriu, o cheiro de tabaco barato e neve derretida invadiu a casa, o mesmo cheiro que impregnava o casaco de seu marido há 3 anos. Só que desta vez, a voz que sussurrou no escuro não era a de Grigori. Era a de um homem que ela jurava ter enterrado. E em suas mãos estava aquele caderno, o mesmo onde ela anotava os gritos noturnos dele, as palavras arrancadas do pesadelo como farpas de uma ferida que nunca cicatrizava. Valentina congelou. Na véspera, havia arrancado as páginas preenchidas, queimado as uma na lareira, deixado apenas folhas brancas, imaculadas, como se pudesse apagar também as memórias que elas guardavam. Petrov folheou o caderno com dedos que tremiam quase imperceptivelmente. Depois, devolveu-o ao lugar. Mas Valentina soube, pela maneira como seus olhos se estreitaram, como os lábios se pressionaram em uma linha fina, ele desconfiava. O inverno de 1949 trouxe consigo mais do que neve. Uma noite, Petrov chegou em casa com uma fotografia amarelada, aquela que sempre escondeu como se fosse um pecado.
colocou-a sobre a mesa, diante de Valentina, com um gesto que era ao mesmo tempo um desafio e uma confissão. Nossa unidade. 44. Antes da ofensiva, disse, apontando para si mesmo na imagem, jovem, sorridente, com o uniforme ainda impecável. Depois, deslizou o dedo sobre um rosto borrado por tinta preta, como se alguém tivesse tentado apagar sua existência. E este, era um traidor. Entregava os nossos aos alemães. Descobrimos. Julgamos por lei de guerra. Fuzilado. Valentina engoliu em seco. Como se chamava? Petrov hesitou. Um silêncio tão denso que poderia ser cortado com a lâmina de uma baioneta. Não importa. Está morto. Todos os traidores estão mortos. Mas em março daquele ano, enquanto costurava um botão solto na camisa de Petrov, seus dedos esbarraram em algo rígido na forração do seu velho chinelo. Um papel. Um propus um salvo-conduto emitido em 1943 com o nome Pavel Ignatio. A fotografia era granulada, mas os traços eram inconfundíveis, o mesmo queixo angular, a mesma cicatriz quase imperceptível acima da sobrancelha esquerda. Valentina recolocou o documento no lugar, costurou a forração com pontos tão precisos quanto seu coração batia descompassado. Pavel Ignatio. Quem era aquele homem? Por que Petrov guardava seus papéis como um talismã macabro? Os contemporâneos lembrariam depois que 1949 foi o ano em que Serpukhov se transformou em um campo minado de desconfiança. Ondas de verificações varreram a cidade, caçando ex-prisioneiros de guerra, colaboracionistas, qualquer um que tivesse respirado o ar da terra ocupada. No Krasny Tekshilchik, a fábrica têxtil onde Petrov trabalhava, homens foram arrastados de seus postos em plena jornada, algemados diante dos olhos atônitos dos colegas. Petrov, naquele período, tornou-se uma sombra de si mesmo. Emagreceu. As olheiras cavaram-se fundas como trincheiras. Valentina o flagrou uma noite falando sozinho, os punhos cerrados, a voz um rosnado abafado, não vão encontrar. Todos os documentos foram queimados. As testemunhas estão mortas. Ninguém sabe. Quando ela entrou na sala, ele se sobressaltou, mas logo esboçou um sorriso forçado. Only solving a production issue. The numbers won't add up. Apenas resolvendo um problema de produção. Os números não fecham. As verificações terminaram no verão. Petrov saiu ileso. Seu dossiê era impecável, herói de guerra, condecorado, ferido em combate, Chelovek-Sovetsky, um homem soviético exemplares. Mas Valentina viu. Viu como, no dia em que o último suspeito da fábrica foi levado, Petrov voltou para casa e, pela primeira vez em anos, dormiu sem gritar, sem se debater contra fantasmas. Como se uma carga de culpas tivesse sido finalmente descarregada de seus ombros. 1950 começou com uma visita que gelou o sangue nas veias. Era uma manhã de janeiro, tão fria que o ar doía nos pulmões. Petrov já havia saído para a fábrica, as crianças ainda dormiam, quando 3 batidas discretas ecoaram na porta. Não o golpe autoritário da milícia, nem o trote pesado dos funcionários do partido, algo hesitante, quase tímido. Valentina abriu. No limiar, um homem de cerca de 50 anos, os cabelos brancos como a neve que caía do lado de fora, o rosto sulcado por rugas profundas como cicatrizes de guerra. E um braço vazio, a manga do casaco cuidadosamente dobrada e presilhada no bolso. Valentina Ivanovna, disse, com uma voz que carregava o peso de 1000 batalhas. Sou Fyodor Antonovich Kovalyov. Servi com seu marido. Com Mikhail. Uma pausa. Um tropeço quase imperceptível na palavra marido, como se ele não soubesse mais como chamar Mikhail agora que outro homem dormia na cama dela. Valentina o convidou a entrar. As mãos tremiam enquanto servia o chá, o coração batendo tão forte que ela temia que Kovalyov ouvisse. Ele bebia devagar, os olhos percorrendo a sala, até pousarem na fotografia de Petrov sobre o aparador. Este é seu novo marido? Ela assentiu. Kovalyov fitou a imagem por um longo momento, os lábios movendo-se como se rezasse. Depois, sussurrou, tão baixo que Valentina quase não ouviu, meu Deus, não pode ser. Um calafrio lhe subiu pela espinha. Você o conhece? Ele balançou a cabeça. Não.
Deve ser parecido com outro ponto que ele morreu. Vi com meus próprios olhos. A conversa arrastava-se como um ferido em campo de batalha, cada palavra um esforço. Kovalyov falou dos últimos dias da unidade, da travessia do Oder, de como Mikhail comandava seu pelotão com uma calma que parecia sobrenatural. E então, como se rompesse uma barragem, soltou: Mikhail não morreu ao cruzar o Oder. Ele chegou a Berlim. Viu em maio de 1945, depois da capitulação. Estava vivo. Inteiro. Falou que tinha um assunto urgente para resolver antes de voltar para você. Algo sobre desmascarar alguém, dos nossos. O mundo de Valentina desabou em um segundo. Se Mikhail estava vivo em maio, quem Petrov havia enterrado em abril? E, acima de tudo, onde estava seu marido? Kovalyov ouviu o terror nos olhos dela. Serviu-lhe um copo d'água, obrigou-a a beber. Tentei encontrá-lo depois da guerra. Enviei pedidos, perguntas. A resposta foi que Mikhail Stepanovich Obukov constava como desaparecido em junho de 1945. Não morto. Desaparecido. Ele fez uma pausa, os dedos apertando o copo até os nós dos dedos ficarem brancos. Vim assim que pude. Vivo em Kaluga agora, mas a consciência não me deixou em paz. Você tinha o direito de saber. Eles conversaram por mais uma hora. Kovalyov descreveu detalhes que só alguém que realmente servirá ao lado de Mikhail poderia conhecer: a marca de nascença no pescoço, a cicatriz na mão esquerda deixada por uma bala alemã, o hábito de tocar harmônica às noites, depois que as fogueiras se apagavam. Valentina chorou. Cada palavra era uma faca que reabria a ferida e, ao mesmo tempo, uma prova de que seu Mikhail existira. Que não era apenas uma sombra, um fantasma de sua memória. Quando Kovalyov já se levantava para ir embora, lembrou-se de algo. Ah, quase esqueci. Na última vez que viu Mikhail, ele dissera uma frase estranha: encontrei a ratazana. Aquela que trabalhava para os dois lados. Falou em provas, em cuidado, porque a ratazana era astuta, perigosa. Na época, achei que fosse só cansaço, que ele estava vendo coisas. Mas agora me pergunto. Valentina o acompanhou até o portão. Kovalyov virou-se antes de partir, os olhos sombrios como nuvens de tempestade. Tenha cuidado, Valentina Ivanovna. Um velho soldado reconhece o cheiro da morte. E em sua casa, ele está presente. Depois que ele se foi, Valentina ficou parada junto à janela, observando a figura de Kovalyov dissolver-se na névoa do inverno. Foi então que o viu. Petrov, parado no final da rua, imóvel como uma estátua de gelo, os olhos fixos no visitante que se afastava. Mas ele deveria estar na fábrica. Só voltaria à noite. À noite, Petrov entrou como sempre, beijou Valentina na testa, brincou com as crianças, sentou-se à mesa. Entre um gole de vodka e outro, perguntou, casual demais: alguém veio hoje? A vizinha viu um homem perto de nosso portão. Valentina já tinha a resposta pronta. Sim. Um mendigo. Pedi que fosse embora. Petrov assentiu, mas ela viu a desconfiança nos seus olhos, uma sombra que não se dissiparia. Naquela noite, ele gritou no sono. E desta vez, Valentina ouviu cada palavra: Mikhail está morto. Eu o matei por ordem. Ele era um traidor. Não eu. No dia seguinte, ela escreveu uma carta a Kovalyov em Kaluga, pedindo qualquer documento que provasse que Mikhail estivera vivo após abril de 1945. Enviou-a pelas mãos de Zinaida, sua amiga dos Correios, que, embora intrigada, não fez perguntas. Assinou com o nome da amiga, não com o seu. A resposta chegou 2 semanas depois. Dentro do envelope, uma fotografia: Mikhail, sorridente, ao lado de um grupo de soldados diante dos portões de Brandemburgo, datada de final de maio de 1945. No verso, com a letra inconfundível de seu marido, Vitória. Logo estarei em casa. E um atestado do comissariado militar, Obukov Mikhail Stepanovich, dado como desaparecido desde junho de 1945. Não morto. Desaparecido. Mas não era isso o pior. Junto à foto, um bilhete de Kovalyov. Valentina Ivanovna, tenha extremo cuidado.
Fiz algumas averiguações. O homem na fotografia em sua casa se parece muito com um tal Pavel Ignatiev, lançado pelos alemães atrás das linhas soviéticas em 1943 para atividades de espionagem. Ignatiev foi caçado até o fim da guerra, mas nunca capturado. Oficialmente, considera-se que morreu. Mas eu duvido. Mais uma vez, cuidado. 1951 seria o ano da verdade ou da ruína. Valentina passou a viver em um estado de terror constante. Cada manhã, ao ver Petrov partir para a fábrica, perguntava-se se ele voltaria. E se voltasse, o que encontraria quando cruzasse aquela porta? O que aconteceria a seguir? Valentina começou a reunir informações sobre o marido, ou melhor, sobre o homem que se fazia passar por ele, com uma meticulosidade de detetive. E aqui está o detalhe que os historiadores que estudaram aquele período destacam como surpreendente: 1951 foi o ano em que a URSS lançou uma nova onda de caça a criminosos de guerra e traidores. Muitos daqueles que haviam escapado logo após o conflito, forjando documentos e reinventando biografias, começaram a ser desmascarados por pequenos descuidos. Valentina, sem saber, iniciou sua investigação no momento mais oportuno possível. O sistema já estava à procura de homens como Petrov. Bastava apontá-lo na direção certa. Seu primeiro movimento foi enviar uma solicitação ao comissariado militar da região de Saratov, pedindo detalhes sobre Grigori Nikolaevich Petrov, nascido em 1918. A resposta chegou um mês depois e foi como um golpe no estômago. Grigori Nikolaevich Petrov existira de fato. Nasceu em 1918, na aldeia de Malikopine, região de Saratov. Alistado em 1938. Morto em dezembro de 1941, nos arredores de Moscou, enterrado em uma vala comum perto da aldeia de Kryukovo. Ou seja, o homem que dividia sua cama havia 6 anos havia roubado a identidade de um soldado morto. Mas como? E, acima de tudo, quem ele era na realidade? Valentina não parou por aí. Escreveu ao arquivo da unidade onde servirá Mikhail, pedindo qualquer informação sobre os companheiros de batalhão do marido, especialmente aqueles que haviam desaparecido ou desertado. A resposta demorou 3 meses. Nesse intervalo, algo sinistro começou a se mover nas sombras da casa dos Petrov. Primeiro, Petrov percebeu que estava sendo investigado. Passou a segui-la. Valentina o flagrava em lugares inesperados, perto dos correios, quando ela ia enviar cartas, na biblioteca, enquanto procurava jornais antigos da guerra. Ele sempre tinha uma desculpa pronta, mas as coincidências eram demais. Segundo, começaram as visitas noturnas. Homens chegavam tarde, falavam em sussurros no quintal. Valentina tentava ouvir, mas só captava fragmentos. Os documentos estão seguros, ninguém pode descobrir. Se algo der errado, jogamos a culpa nos mortos. Depois dessas reuniões, Petrov ficava irritadiço, gritava com as crianças, maltratava Valentina com palavras. Testemunhas da época lembram que, justamente em 1951, Serpukhov foi palco de uma série de mortes estranhas. 3 veteranos de guerra morreram de ataques cardíacos. Todos haviam servido nas mesmas unidades que Mikhail. Todos foram visitados por Petrov no dia anterior à morte, sob o pretexto de organizar um encontro de antigos combatentes. Coincidência? Valentina não acreditava em coincidências. Em julho de 1951, chegou a resposta do arquivo. Linhas secas, burocráticas, escondiam um drama aterrador. Na unidade de Mikhail, de fato, servirá um tal de Pavel Ignatiev, tenente júnior, assistente do chefe de inteligência do regimento. Em março de 1944, foi enviado atrás das linhas inimigas em missão de reconhecimento. Em abril, os alemães anunciaram pelo rádio ter capturado o espião soviético Ignatiev, que teria aceitado colaborar. Em junho, ele voltou à unidade, alegando ter escapado. Uma comissão especial o investigou, mas não encontrou provas de traição. E então, o mais intrigante, em maio de 1955, o tenente sênior Mikhail Stepanovich Obukov apresentou um relatório acusando Ignatiev de traição, com documentos obtidos em arquivos alemães. Uma investigação foi aberta, mas, em junho do mesmo ano, tanto Obukov quanto Ignatiev desapareceram no mesmo dia. O caso foi arquivado por falta de evidências. Valentina relia aqueles papéis uma e outra vez.
A imagem que se formava era monstruosa. Ignatio, ou Petrov, ou quem quer que fosse, era um traidor. Mikhail o desmascarara. E, em retaliação, Ignatio o matara, roubara a identidade de um soldado morto e aparecerá em sua porta com a notícia da morte do marido. Mas por quê? Só para se esconder? A resposta veio de onde menos esperava. Em agosto de 1951, enquanto revirava o velho casaco de pele de Mikhail, guardado no sótão, Valentina encontrou outra carta. Escrita por ele, nunca enviada, datada de maio de 1955. Valiusha, se você está lendo isto, é porque algo aconteceu comigo. Encontrei um traidor em nossa unidade. É Pavel Ignatio. Tenho provas, documentos alemães onde ele consta como agente Félix. Mas há mais. Ignatio sabe sobre um tesouro. Os alemães, ao recuar, esconderam ouro e riquezas roubadas da URSS. Ele sabe onde está. A quantia é imensa. Acho que planeja pegar tudo depois da guerra. Escondi cópias dos documentos. A carta terminava abruptamente. Provavelmente, Mikhail fora interrompido e guardara o papel inacabado na forração, pretendendo terminá-lo depois. Depois que nunca chegou. 1952 começou com uma descoberta que abalou tudo o que Valentina pensava saber sobre o homem com quem viverá 7 anos. Em fevereiro, quando Petrov viajou a Moscou a trabalho, pela primeira vez, ausentando-se por mais de um dia, ela se atreveu a fazer o que até então não ousara, revistar o sótão. Não a casa inteira, onde Petrov poderia notar seus rastros, mas aquele espaço empoeirado que ele, segundo suas próprias palavras, evitava desde uma suposta concussão que o deixará com medo de alturas. Entre trastes antigos, atrás de um maço de jornais de guerra apodrecidos, seus dedos trêmulos encontraram um embrulho pequeno, envolto em papel engordurado. Ao desdobrá-lo, seu coração quase parou. Cartas. Não cartas comuns. Uma troca de correspondências entre Mikhail e alguém que ele chamava apenas de amigo. A caligrafia era estranha, mas algo nela lhe soava familiar até que, de repente, reconheceu. Era a letra de Petrov, mas modificada, mais arredondada, com uma inclinação diferente, alterada profissionalmente, mas com detalhes reveladores, como o traço característico na letra e o floreio na. As cartas datavam de abril-maio de 1945. E o que revelavam era puro horror. O amigo tentava convencer Mikhail a não denunciar a traição. Prometia compartilhar informações sobre os depósitos nazistas com tesouros. Argumentava, a guerra acabou. Por que revirar o passado? Pense no futuro, nas famílias. Mikhail respondia com firmeza, o dever é o dever. Traidores devem ser julgados. Na última carta do amigo, uma frase gelou seu sangue, você não me deixa escolha. Encontraremos no lugar combinado. Venha sozinho. Resolveremos isso como homens. Mas o pior não era isso. Anexado às cartas, havia um documento. Em papel timbrado do Abwehr, a inteligência nazista. Valentina não dominava o alemão, mas algumas palavras saltavam aos olhos. Agente Félix, valor especial. Operação Volga. E uma fotografia. Borrada, mas reconhecível. Um homem mais jovem, sem barba, com outro corte de cabelo. Era ele. Petrov. Ignatio. Ou qualquer que fosse seu nome verdadeiro. Ela reembrulhou tudo com mãos trêmulas, recolocando-o exatamente onde o encontrara. Sua mente trabalhava a mil. Agora tinha provas. Mas o que fazer com elas? Ir à milícia? E se lá também houvesse gente de Petrov, aqueles mesmos que o visitavam à noite? Escrever para Moscou, ao MGB? O envelope chegaria? E se? O rosto se endureceu a cada linha. Quando terminou, levantou os olhos com uma expressão que Valentina nunca esqueceria. Não era surpresa, nem raiva, era algo mais profundo, como se ele já soubesse, como se apenas confirmasse o que há muito suspeitava. Você fez certo vindo até mim, disse Voronov, a voz baixa, quase um sussurro. Mas precisa entender uma coisa, esse homem não é um traidor qualquer. Pelo que vejo aqui, ele está conectado a algo muito maior. E pessoas como ele, fez uma pausa, olhando para a porta como se esperasse que alguém a arrombasse, elas têm proteção.
Ou tinham. Valentina sentiu um calafrio. Tinham passado. Como se, com a morte de Stalin, algo tivesse se quebrado, e agora todos aqueles que se escondiam nas sombras estivessem à mercê de uma nova caçada. O que acontece agora? Perguntou, as mãos apertando o xale com força. Voronov recolocou os documentos na mesa, alisando as bordas como se fossem explosivos. Agora, você volta para casa e age como se nada tivesse acontecido. Nenhuma palavra para ele, nenhum olhar suspeito. Entendeu? Seu tom não deixava espaço para discussão. Nós vamos monitorar. Quando tivermos certeza de que podemos prendê-lo sem que ele desapareça ou, outro olhar significativo, faça algo desesperado, aí sim agiremos. Mas isso pode levar tempo. E se ele descobrir que eu estive aqui? O jovem teniente sorriu sem humor, um gesto que não chegava aos olhos. Ele não vai descobrir. Confie em mim. Mas Valentina não confiava em ninguém há anos. Quando saiu do prédio da milícia, o ar frio da manhã a golpeou como um aviso. Ela caminhou devagar, os pensamentos girando em torno de uma única questão: o que Petrov faria se soubesse? A resposta vinha instantânea, como um tiro, eliminaria todos os rastros, incluindo ela e as crianças. Ao chegar em casa, encontrou a porta entreaberta. Seu coração parou. Ele sabe. Mas não, era apenas a vizinha, Anna Petrovna, que havia passado para devolver um prato. Você está pálida como um lençol, menina, comentou a velha, examinando-a com olhos aguçados. Não está doente, está? Só cansada, mentiu Valentina, forçando um sorriso. Anna Petrovna não se convenceu, mas não insistiu. Antes de sair, porém, segurou o braço de Valentina com dedos ossudos. Cuidado com os lobos, Vealyusha. Quando eles sentem o cheiro de sangue, atacam. Ela não precisava de mais avisos. À noite, Petrov voltou mais cedo do que o habitual. Trazia consigo um cheiro de suor e algo metálico, como pólvora. Sentou-se à mesa sem tirar o casaco, os olhos fixos no prato como se esperasse que a comida revelasse segredos. Amanhã, vou a Leningrado por alguns dias, anunciou, finalmente. Negócios do partido. Valentina serviu a sopa, as mãos firmes, o rosto uma máscara de indiferença. Quando volta? Não sei. Uma semana, talvez 2. Ela sentiu, mas algo em seu interior se retesou. Ele está fugindo. Não agora, não ainda, mas logo. E quando fizesse, não deixaria pontas soltas. Naquela noite, enquanto Petrov dormia ou fingia dormir, Valentina se levantou silenciosamente. Foi até o armário, tirou a caixa de costura e, com mãos precisas, desfez a bainha de seu vestido de inverno. Lá, escondido entre as camadas de tecido, estava o que restava de sua antiga vida, a medalha de Mikhail, uma bala de revólver que ele guardava por sorte, e um pedaço de mapa militar, amarelado pelo tempo. Ela olhou para a cama, onde a silhueta de Petrov se movia inquietamente. Você matou o homem errado, pensou. Porque eu não sou mais a mulher que você conheceu. No dia seguinte, enquanto Petrov se preparava para a viagem, Valentina o observou empacotar o famoso maletinha. Desta vez, porém, ela notou algo diferente: ele levou também uma pasta de couro, que nunca usava. Documentos, deduziu. Passaportes. Dinheiro. Rotas de fuga. Quando ele finalmente saiu, ela esperou 10 minutos antes de agir. Foi até o telefone, um luxo que Petrov havia conseguido há alguns meses, e discou o número que Voronov lhe dera, escrito a lápis em um pedaço de papel de pão. É ela, disse, sem se identificar. Ele partiu. Leva tudo consigo. Do outro lado, uma pausa. Então, a voz de Voronov, tensa. Não se preocupe. Nós já estamos no aeroporto. Valentina desligou. Respirei fundo. E então, pela primeira vez em 8 anos, permitiu-se chorar. Não por Petrov, não por medo, mas por Mikhail. Porque agora, finalmente, ela poderia trazê-lo de volta. Pelo menos sua verdade. O assobio longo e seco de Voronov cortou o ar como uma lâmina. Isso é sério. Muito sério. Sua voz baixou,
quase um rosnado. Você fez bem em vir. Mas agora está em perigo. Grande perigo. Os dedos tamborilavam na mesa de metal, como se contassem os segundos que restavam. Nada mude hoje. Haja como sempre. Vamos montar vigilância. Os olhos dele cravaram-se nos dela, duros como aço. E o mais importante, se ele desconfiar, se sugerir ir a algum lugar, corra. Abandone tudo e corra. Entendido? Valentina sentiu, a garganta seca. Voronov acompanhou-a até a porta, a mão no coldre como um aviso mudo. Nós vamos pegá-lo. Garantido. Mas precisamos de tempo. 1 dia, 2 no máximo. Aguente firme. Ela saiu do prédio da milícia e, no mesmo instante, viu ele. Petrov estava do outro lado da rua, fingindo examinar a vitrine de uma loja de tecidos puídos. Mas o reflexo no vidro traía seu verdadeiro foco, a entrada da milícia. E, agora, ela. Seus olhares colidiram através do asfalto poeirento, da distância que separava a mentira da verdade. Um segundo esticado até virar eternidade. Entre eles, a rua deserta de Serpukhov e 8 anos de silêncios envenenados. Nos olhos de Petrov, Valentina leu o que gelou seu sangue, ele sabia. Sabia porque ela estivera ali. Sabia que o jogo acabará. E naquele saber havia algo de libertador, como se, de repente, as máscaras tivessem caído. Não precisavam mais fingir. Petrov inclinou a cabeça, lento, quase cerimonial, um cumprimento, uma despedida. Depois, virou-se e seguiu não para a fábrica, onde deveria estar naquela hora, mas para casa. Valentina ficou parada mais 1 minuto, reunindo as forças que lhe restavam. O que mais podia fazer? As crianças estavam na escola, na creche. Ir buscá-las agora seria o mesmo que gritar sua traição aos 4 ventos. Talvez ele ainda duvide, pensou. Talvez eu consiga levar esta farsa até o fim. Quando chegou, Petrov já estava à mesa. Uma garrafa de vodka entre eles, 2 copos. Ele indicou a cadeira oposta com um gesto. Senta, Vália. Precisamos conversar. A voz era calma. Demasiado calma. Era isso que a aterrorizava mais do que qualquer grito. Ela obedeceu. Petrov serviu a vodka, empurrou um copo na sua direção. Por que brindamos? Pela memória, ou pela saúde? Valentina permaneceu em silêncio. Ele riu, um som seco, sem alegria. Cala. Certo. O que há para dizer? Os dedos brincavam com o copo, como se medissem o peso das palavras. Sabia que desconfiava de você desde o dia em que o Semyon veio. Lembra do Semyon? Bom homem. Pena que o coração não aguentou. Tomou um gole, fez uma careta. 8 anos, Vália. 8 anos. Os olhos se perderam na janela, como se buscassem algo além do vidro embaçado. Pensei que tinha conseguido. Que poderia começar de novo, me tornar outra pessoa. Talvez até, me redimir. Uma pausa. Quando falou novamente, havia algo em sua voz que ela nunca ouvira antes, uma rachadura genuína, uma dor crua. Acha que sou um monstro? Talvez seja. Ou talvez só um homem que quis sobreviver. Os nós dos dedos branquearam ao apertar o copo. Sabe o que é estar em cativeiro em 42? Com 24 anos, ser posto diante de uma escolha? Morrer de fome e espancado, ou colaborar? Eu escolhi viver. Os olhos dele encontraram os dela, desafiadores. Me julga. Historiadores que estudaram o fenômeno da colaboração durante a guerra sabem, poucas histórias são apenas preto no branco. Por trás de cada traição, havia uma tragédia humana, vontades quebradas, o terror da morte. Não era desculpa. Era uma tentativa de entender como homens comuns se tornavam algozes de seu próprio povo. Valentina encontrou forças para falar. Yumi caiu. Ele também queria viver. Tinha uma família. Um filho. Petrov assentiu, como se esperasse aquela pergunta há anos. Mikhail era um herói. Um herói de verdade, do tipo que eu nunca serei.
A voz embargou por um instante. Ele me desmascarou. Encontrou documentos nos arquivos alemães, quando tomamos uma cidadezinha na Alemanha. Pensei que tudo estivesse queimado, mas não. Os dedos traçaram círculos no copo. Seu marido era meticuloso. Demais. Uma risada amarga. Ofereci um acordo a ele, metade do tesouro. Não eram apenas riquezas nazistas, vale. Era ouro do NKVD, capturado pelos alemães em 41, quando nossas tropas recuaram. Milhões. O suficiente para assumir, começar do zero, longe daqui. Os olhos dele brilharam, como se revivessem a cena. Mas seu me caiu. Balançou a cabeça. Disse que preferia morrer homem honesto a viver como traidor. O tic-tac do relógio de parede encheu o silêncio. Aqueles mesmos ponteiros que Petrov consertara no primeiro mês de casamento. Ela perguntou o que a corroía havia anos: onde ele está enterrado? Onde está a tumba do Mikhail? Petrov virou-se para ela. Algo como remorso ou sua sombra cruzou seu olhar. Na floresta, atrás de um antigo bunker alemão, a 15 quilômetros de Kustrin. Enterrei o fundo. Coloquei uma cruz de galhos. Suspirou. Provavelmente já apodreceu. A voz baixou. Não queria matá-lo, Valha. Juro que não queria. Mas ele foi ao comando. Se me prendessem, não seria só eu na parede de fuzilamento. Todos os que passaram pela escola de espionagem alemã, uns, como eu, quebrados, outros, agentes nossos infiltrados. Não podia entregá-los. Era uma mentira. E ambos sabiam. Ou uma meia-verdade, que é sempre pior. Petrov salvava apenas a si mesmo. Mas até os traidores precisam de uma narrativa em que não são completamente monstruosos. O segundo semestre de 1953 tornou-se uma caçada. Após aquela conversa na cozinha, eles passaram a viver como dois animais na mesma jaula. Cada um à espera do movimento fatal do outro. Petrov não podia simplesmente desaparecer, sentia os olhos da milícia sobre si. Valentina não podia fugir com as crianças, ele não permitiria. Um impasse que não duraria para sempre. Os vizinhos depois testemunhariam: naquele verão, a casa dos Petrov exalava uma tensão sufocante. As crianças ficaram nervosas, assustadiças. Lyosha, já com 11 anos, começou a fazer perguntas sobre o pai de verdade. Petrov escurecia a cada questão, saía da sala. A pequena Nataka colava-se à mãe, sentindo o veneno no ar. Em agosto, quase houve um desfecho. Valentina acordou no meio da noite com um cheiro estranho. Gás. A torneira da cozinha estava aberta. Correu para abrir as janelas, acordar as crianças. Petrov dormia, ou fingia dormir, em seu quarto. De manhã, ele se mostrou surpreso. Deve ter sido o vento que apagou o fogo. Preciso verificar a tubulação. Mas Valentina viu, as janelas estavam fechadas. Tudo demasiado conveniente. O início de 1954 trouxe o evento que aceleraria o fim. Em janeiro, uma comissão de Moscou chegou a Serpukhov. Revisavam os documentos de todos os que voltaram da guerra, com atenção especial aos que estiveram em cativeiro ou em território ocupado. Petrov recebeu uma intimação para comparecer ao escritório de alistamento militar para atualização de dados biográficos. Na noite anterior à visita, ele não dormiu. Valentina ouviu seus passos pelo corredor, o rangido de gavetas sendo abertas, objetos sendo rearranjados. Pela manhã, descobriu que o velho maletinho de couro havia desaparecido. E na lareira, cinzas de papéis queimados. Petrov apagava rastros. Preparava-se para o pior. Passou 4 horas no escritório. Valentina esperou em casa, as unhas cravadas nas palmas. E se não voltasse? E se o levassem algemado dali mesmo? Mas ele voltou. Pálido, com a camisa colada ao corpo pelo suor, mas aparentemente sereno. Tudo certo, disse. Rotina. Não tem provas, só suspeitas. Mas nos olhos dele, ela viu medo, aquele medo primitivo, de animal acossado. As semanas seguintes foram um inferno. Petrov quase não dormia, emagreceu, as olheiras cavaram-se como covas.
Várias vezes, Valentina notou estranhos perto de casa. A vigilância apertava o cerco, lenta e inevitavelmente. Até que Petrov tomou uma decisão. Em 23 de fevereiro, dia do exército soviético, ele propôs: vamos à tumba do Mikhail. Você queria saber onde está? Levarei você. Levaremos terra da pátria, faremos um brinde, como manda a tradição. Valentina entendeu, era uma armadilha. Mas recusar significaria uma sentença imediata. Aceitou. Mas impôs uma condição. Uma condição: as crianças ficam em casa. Petrov assentiu com um gesto seco. Claro, isso é assunto de adultos. Historiadores que analisaram casos semelhantes mais tarde identificariam um padrão terrível. Agentes desmascarados, encurralados, quase sempre tentavam eliminar as testemunhas-chave, disfarçando o crime de acidente ou desaparecimento. E um bosque, longe de olhares, era o cenário perfeito. Antes de partir, Valentina conseguiu passar uma nota à vizinha, destinada ao tenente Voronov. Apenas algumas palavras, escritas com mão trêmula: vamos ao bosque perto de Kustrin. Se eu não voltar até o anoitecer, procurem lá. Junto ao bilhete, colocou aquela fotografia de Berlim, a primeira prova concreta da mentira de Petrov. A vizinha, mulher de coração bondoso, não fez perguntas. Apenas apertou Valentina nos braços e sussurrou, com a voz embargada: cuide-se, minha querida. Seguiram em um velho caminhão de fábrica, emprestado por Petrov sob o pretexto de transportar lenha. 3 horas de estrada em silêncio sepulcral. Apenas uma vez ele quebrou o mutismo, com uma voz que pretendia ser terna, mas soou como um eco distorcido de algo que talvez um dia tivesse sido sincero: sabe, Valha, eu a amei à minha maneira. E amava as crianças. Se não fosse a guerra, quem sabe? Valentina não respondeu. O que se diz a um homem que te leva para morrer? O bosque os recebeu com uma quietude mortal. A neve de fevereiro cobria o chão como um sudário intocado, marcado apenas pelas pegadas fugazes de lebres e raposas. Petrov avançava com segurança, como quem conhece cada árvore, cada curva do caminho. Meia hora depois, chegaram a um antigo bunker alemão, ruína da guerra, paredes cobertas de musgo, teto desabado, mas inconfundível. Algo horrível havia acontecido ali. 9 anos antes. Petrov parou junto a um grupo de bétulas. Aqui. Mikhail está aqui. Tirou do bolso o revólver, o mesmo que Valentina vira naquela noite fatídica. Desculpe, Valha. Você sabe demais. E eu ainda quero viver. Levantou a arma. Foi então que ecoou um disparo, mas não vindo dele. Um estampido seco, vindo das sombras entre as árvores. Petrov gritou, levou a mão ao ombro, o revólver caiu na neve. Do bosque emergiram homens fardados. À frente, o tenente Voronov, o rosto tenso. Chegamos a tempo, Valentina Ivanovna. Quase não os encontramos nesta solidão. A fotografia que ela havia entregue foi decisiva, convenceu os superiores a agir sem demora. A prisão foi rápida. Petrov não resistiu. Enquanto o algemavam, seus olhos encontraram os de Valentina, e ele murmurou, como se aquelas palavras pudessem redimi-lo: agora você sabe onde está seu marido. É tudo o que posso lhe dar. E, mais baixo, quase um segredo, no bunker, abaixo da parede leste, há mais coisas. Documentos. Todos os documentos. E sobre os outros também. Que saibam a verdade. Primavera de 1954. O departamento de Serpujov transformou-se em um formigueiro humano. Após a prisão de Petrov, desencadeou-se o que os investigadores chamariam mais tarde de efeito dominó. Cada fio puxado revelava novos nomes, novas sombras, novas tragédias enterradas. Valentina sentava-se no gabinete do Major Kruglov, homem de constituição robusta e olhos cansados, como se tivesse visto demais da podridão humana para ainda se surpreender. Mas até ele ficou abalado com a dimensão do que foi descoberto. Os papéis encontrados sob a parede leste do bunker eram uma bomba-relógio. Petrov, ou Ignatiu, ou qualquer que fosse seu nome verdadeiro, mantinha registros meticulosos. Nomes, senhas, pontos de contato, o esquema de uma rede de agentes que continuava ativa depois da guerra.
32 pessoas espalhadas pelo país, ex-policiais colaboracionistas, carrascos, espiões do Abwehr que haviam se reinventado com identidades falsas. Alguns ocupavam cargos de poder, um chegará a integrar o comitê regional do partido. O Major Kruglov deslizava fotografias sobre a mesa. Reconhece alguém? Talvez tenham visitado seu marido? Valentina examinava os rostos. Alguns lhe eram familiares. Aquele homem de olhos inquietos, não seria ele quem aparecerá no outono de 1952? E este, com a cicatriz no queixo, com certeza esteve lá, entregando a Petrov um embrulho suspeito. Mas a revelação mais devastadora ainda estava por vir. Entre os documentos, havia protocolos de interrogatórios de prisioneiros soviéticos, conduzidos na escola de espionagem nazista. Petrov não apenas estudará lá, ele lecionara. Ensino aos futuros traidores como se infiltrar nas estruturas soviéticas, falsificar documentos, resistir a interrogatórios. Sua especialidade? Criar lendas impecáveis, biografias falsas tão convincentes que nem mesmo os próprios agentes lembrariam sua verdadeira identidade. As prisões aconteceram em silêncio. Pessoas desapareciam à noite e, pela manhã, os vizinhos descobriam a verdade. O tio Vácia, tão prestativo, fora membro de um batalhão punitivo. A tia Masha, a simpática balconista, transmitirá mensagens em código para os alemães. O mundo virava do avesso. Quem mais escondia um passado? Quem mais usava uma máscara? Valentina era convocada para depoimentos quase todos os dias. Relatava cada detalhe, cada palavra estranha, cada pesadelo noturno de Petrov. Os investigadores anotavam, cruzavam informações, verificavam. Às vezes, o Major Kruglov balançava a cabeça, incrédulo. Como você viveu com ele todos esses anos? Como suportou? Ela não tinha resposta. Talvez o instinto materno de proteger os filhos a qualquer custo. Talvez o medo. Ou a esperança obstinada de descobrir a verdade sobre Mikhail. Alyosha e Nina foram enviados temporariamente para parentes em Tula. Valentina não queria que vissem a casa ser desmontada, peça por peça, transformada em prova material. Os investigadores reviraram tudo, levantaram os assoalhos, desmontaram o fogão, examinaram cada fresta. Encontraram outro esconderijo no porão, atrás de uma parede de tijolos. Lá estavam os troféus de Petrov, condecorações nazistas por serviços especiais ao Reich, uma cruz de ferro de segunda classe, uma insígnia por combate a partisans e uma fotografia. Petrov apertando a mão de um alto oficial da SS, com um sorriso de cumplicidade. Em abril de 1954, Valentina foi chamada para uma confrontação com Petrov. Não o via havia 2 meses. O tempo transformará em um velho, os cabelos totalmente brancos, olheiras fundas, mãos trêmulas. Mas os olhos permaneciam os mesmos, afiados, atentos, perigosos. O investigador fazia perguntas. Petrov respondia em tom monótono, sem emoção. Sim, era agente do Abwehr. Sim, treinou na escola de espionagem. Sim, matou Mikhail Stepanovich Obukov. Mas quando chegaram ao motivo do assassinato, algo nele se reanimou. Vocês não entendem. Mikhail não era apenas uma ameaça a mim, era uma ameaça a toda a rede. Se ele entregasse suas suspeitas ao comando, dezenas de nossos homens cairiam. O investigador insistiu, nossos. De quem? Petrov esboçou um sorriso amargo. E que diferença faz agora? Todos nós somos ex-algo. Foi então que Valentina não aguentou. Levantou-se, aproximou-se até ficar face a face com ele. Onde está o ouro? Aquele ouro nazista pelo qual você matou meu marido? Petrov a encarou longamente. Ouro? Você acha que foi por dinheiro? Sua voz era um murmúrio áspero. Enterrei em 1945, no mesmo bosque, a 1 quilômetro da cova de Mikhail. Debaixo de uma pedra triangular, perto de um riacho. Mas nunca voltei para buscá-lo. Inclinou-se mais, e Valentina sentiu o cheiro da prisão, desinfetante barato e desespero. Sabe por quê? Porque, quando vi você com o pequeno Alyosha nos braços, algo em mim quebrou. Pensei que, se fosse um bom marido, um bom pai, talvez isso apagasse o passado. Uma pausa. Idiota.
Sangue não se lava com felicidade doméstica. O verão de 1954 foi abafado, opressivo. O julgamento de Petrov e seus cúmplices estava marcado para agosto, mas, antes que começasse. Em julho, um acontecimento abalou os alicerces da realidade de Valentina. Um homem de terno cinza, com postura militar e olhos cinzentos que pareciam perfurar a alma, bateu à sua porta. Coronel Martinov, da Segurança do Estado, apresentou-se, com uma secura que não deixava espaço para réplicas. O que lhe revelou nos minutos seguintes foi como uma lâmina gelada deslizando entre as costelas: o caso Petrov Ignatiev não era o que parecia. Entre os documentos encontrados no bunker, havia uma lista de espiões soviéticos infiltrados nas estruturas nazistas sob a fachada de traidores. Lendas cuidadosamente tecidas, por mãos que Valentina jamais suspeitaria. Seu marido, Mikhail Stepanovich, tropeçou em uma operação de uma complexidade que nem mesmo os mais altos escalões compreendiam totalmente, explicou Martinov, inclinando-se levemente, como se compartilhasse um segredo de Estado. Petrov era, sim, um agente alemão. Mas alguns dos homens que ele treinou trabalhavam para nós. Uma teia de lealdade sobrepostas, onde a traição de um se tornava a salvação de outro. Valentina sentiu o chão se abrir. Seria possível que Mikhail tivesse morrido por um erro monstruoso? Por uma peça que faltava no quebra-cabeça? O coronel adivinhou seus pensamentos e cortou o ar com um gesto. Não. Petrov não matou seu marido para proteger nossos agentes. Ele o matou para salvar a si mesmo. Uma ironia cruel, o mesmo ato que condenava inocentes também os protegia. A guerra é assim, Valentina Ivanovna. Mesmo quando lutam heróis, o lodo gruda nas botas de todos. Naqueles dias, ela passou horas junto ao túmulo de Mikhail, agora um túmulo de verdade, com ossos identificados, honras militares e uma lápide que mentia sobre a simplicidade de sua morte. O Ordem da Estrela Vermelha, concedida póstumamente, brilhava no peito do uniforme dobrado sobre a terra. Alyosha, já um adolescente de ombros tensos, chorou durante o enterro, não por memória, mas por um luto herdado, uma dor que não entendia, mas que o corpo insistia em sentir. E então, como se o destino quisesse provar que nenhuma ferida cicatriza sem supurar, Martinov voltou. Desta vez, trouxe uma pasta. Encontramos o ouro, anunciou, como quem revela o final de um pesadelo. 3 milhões de rublos em barras e joias, não saque nazista, mas o tesouro de um trem de evacuação soviético desaparecido em 1941. Os alemães o tinham capturado e Petrov o havia roubado. Ele não tocou no dinheiro em 9 anos, observou o coronel, como se isso fosse um enigma a ser decifrado. Valentina já conhecia a resposta, ou achava que conhecia: o ouro era o passado que Petrov tentará enterrar, como se a riqueza pudesse apodrecer junto com suas culpas. Mas o passado não apodrece. Ele cresce, como um tumor, até rompe a pele. Agosto de 1954. A sala do tribunal fedia a tinta de processo e suor nervoso. Valentina apertava contra o peito uma fotografia de Mikhail, não a de Berlim, manchada de sangue e mentiras, mas uma outra, pré-guerra, onde ambos sorriam como se a felicidade fosse uma promessa e não uma armadilha. Quando Petrov entrou algemado, seus olhos a encontraram imediatamente. 2 dias antes, um bilhete havia chegado até ela, deslizado entre as páginas de um processo judicial: Valha, sei que não me perdoará. Nem peça. Mas permita-me dizer o que não consegui na floresta. Mikhail morreu como herói. Não implorou. Suas últimas palavras foram: diga a Valha e ao filho que os amo. Prometi transmitir. Cumpro a promessa. O julgamento durou 3 dias de depoimentos, documentos e provas materiais, entre elas, aquela fotografia de Berlim, autenticada por peritos, com a caligrafia de Mikhail no verso. Aqui está a evidência de que o Bukov estava vivo em maio, declarou o promotor, brandindo-a como uma adaga. O réu afirmava tê-lo enterrado em abril. A imagem era o fio que desfiara uma rede inteira de espionagem. Petrov não se defendeu. Não suplicou clemência. Quando perguntado se arrependia, sua voz foi um murmúrio áspero: o arrependimento é um luxo que não posso pagar. Fez uma escolha e viveu com ela 9 anos, carregando o peso de um olhar feminino que o acusava em silêncio, observando o filho de sua vítima crescer. Isso foi meu castigo, disse. O que vier depois, já não importa. A sentença foi unânime: fuzilamento.
Petrov ouviu-a de pé, imóvel, como se as palavras fossem apenas um eco de algo que já sabia muito. Ao ser levado, virou-se uma última vez. Cuide das crianças. Especialmente de Nina. Ela não tem culpa. Valentina assentiu. O que mais poderia fazer? Mas a verdade, como sempre, guardava suas camadas mais profundas para o fim. Na véspera da execução, marcada para 27 de agosto, o Major Kruglov apareceu com um envelope lacrado. No carro, a caminho da prisão, revelou que transformaria tudo em cinzas. Petrov não era Petrov. Seu nome verdadeiro era Nikolai Vasilievich Arkhipov, um oficial brilhante, traído pelos seus antes mesmo de trair a pátria. Um comandante invejoso denunciou por anderrotismo em 1942, a alternativa à execução sumária foi um ataque suicida, onde Arkhipov, ferido e ensurdecido, caiu nas mãos dos alemães. 3 meses de campo de prisioneiros, fome, espancamentos, a humilhação diária de ser reduzido a menos que um animal. Até que chegou a oferta do Abwehr, colaborar ou apodrecer. Ele escolheu viver, disse Kruglov, sem julgamento na voz. Quem de nós, sem ter passado por aquele inferno, pode condená-lo? Mas aqui estava o golpe final. Nos arquivos secretos, descobertos após a queda da rede, Arkhipov havia sabotado seu próprio trabalho. Dos 30 agentes que treinou, 28 foram desmascarados quase imediatamente. Suas lendas continham erros demasiado óbvios para a contra-espionagem soviética. Coincidência? Ou a resistência silenciosa de um homem que, mesmo na traição, recusava-se a deixar de ser humano? Na cela dos condenados, Petrov ou Arkhipov aguardava a morte com uma calma que perturbava. Quando Valentina entrou, ele se levantou, como se ainda houvesse protocolos a seguir. O guarda recuou, concedendo-lhes a ilusão de privacidade. 10 minutos. Apenas 10 para um último diálogo. Foi ele quem falou primeiro, a voz surpreendentemente macia, como se a morte já lhe tivesse roubado as arestas. Pensei muito nesses meses, no que teria acontecido se eu tivesse ido até você em 1945 e dito, sou eu. Sou aquele que matou seu marido. Mas também sou aquele que pode contar como ele morreu, com coragem, com amor por vocês. Ele pausou. Você teria me ouvido? Valentina permaneceu em silêncio. Que resposta existia para isso? Petrov continuou, e em sua voz havia algo que ela nunca ouvira antes, a nudez de quem não tem mais nada a perder. Sabe o que me caiu, disse depois que atirei. Seus olhos brilharam com uma lembrança que parecia dói-lo. Ele sorriu. Sorriu, Valentina Ivanovna. E disse, você perdeu, traidor, porque a verdade sempre... Aqui sua voz falhou, como se as palavras finais fossem demais até para um homem à beira da morte, porque a verdade sempre vence. A verdade sempre vem à tona. E minha valha descobrirá quem você é. Essas palavras, arrastadas entre dentes ensanguentados, eram o último suspiro de um homem que, mesmo à beira do abismo, pensava nela. Não em si mesmo, não em maldições ou desculpas, mas na verdade crua, implacável, como uma lâmina que corta até o osso. Valentina não enxugou as lágrimas que sulcavam seu rosto. Que as vissem. Que soubessem. Que ele visse, ali, naquelas últimas horas, o peso de tudo que havia semeado. Petrov tirou do bolso um papel amassado, dobrado com o cuidado de quem sabe que aquelas linhas são sua última confissão. A guarda havia revistado, autorizado. Não era uma arma. Era pior, coordenadas. Os locais exatos onde o ouro verdadeiro ainda estava escondido, não aquele que haviam encontrado nos registros falsos. 3 esconderijos a mais, cheios de documentos, listas completas de agentes, nomes dos que ainda escapavam à justiça. E então, o silêncio. Uma pausa tão longa que Valentina soube. Ali, naqueles segundos, ele revivia cada corpo que enterrou, cada vida que apagou. Teu primo Semyon não foi o único a morrer de um ataque cardíaco depois de descobrir a verdade, murmurou, como se as palavras queimassem sua garganta. As famílias têm o direito de saber. Os estudiosos do fenômeno da traição na guerra notariam, anos depois, um detalhe macabro: os grandes traidores, no fim, não buscavam perdão. Sabiam que não o mereciam. Buscavam confissão. Não para aliviar a culpa, isso era impossível, mas para entregar a verdade às mesmas mãos que haviam ferido.
Como se a verdade, sozinha, pudesse equilibrar, nem que fosse por um instante, o peso de seus crimes. O tempo se esgotava. Um guarda tossiu, sinal de que a visita chegava ao fim. Valentina levantou-se, e foi então que Petrov a deteve com um último pedido, tão frágil que pareceu desmoronar ao sair de seus lábios: Nina, ela é minha filha. A única coisa limpa que criei nesta vida. Não lhe digas a verdade enquanto for pequena. Deixa que acredite que seu pai morreu herói. Em qualquer guerra. A decisão sobre quando se revelar ficaria com Valentina. Mas ele suplicava por um último ato de misericórdia, que a menina tivesse uma chance de viver sem o estigma de filha de um traidor. Ela assentiu. O que mais poderia fazer? Nina era inocente. Ou não. Naquele país, naquela época, as crianças pagavam pelos pecados dos pais. Mas Valentina decidiu, protegeria a garota da verdade, da fúria alheia, da maldição que corria no sangue. E então, as palavras finais, tão inesperadas que a atingiram como um golpe: não peço perdão. Não tenho esse direito. Mas quero que saibas, aqueles 8 anos contigo e com as crianças, foram os únicos em que me senti humano. Uma pausa. Um suspiro que parecia carregar décadas. Mesmo que fosse mentira. Mesmo que estivesse construído sobre sangue. Obrigado por me deixares saber, ainda que por um instante, como é ter uma família. Mesmo que roubada. Mesmo que emprestada. 27 de agosto, 4 horas da manhã. Valentina não dormia. Sabia que, naquele exato momento, tudo terminava. Algum lugar nos pátios da prisão de Serpukhov, um tiro ecoou. Ou vários. Junto com Petrov, outros 3 de sua rede foram fuzilados naquela madrugada. Ela permaneceu junto à janela, olhando para as estrelas raríssimas no céu de agosto, pensando na estranheza do destino, como a guerra deformava almas, como amor e ódio podiam habitar o mesmo coração, como a verdade, às vezes, era mais terrível que qualquer mentira. 3 anos depois. 1957 trouxe uma notícia inesperada: o caso de Petrov e Arkhipov estava sendo reexaminado. Não o absolveram. Assassinato era assassinato. Traição era traição. Mas novos detalhes vieram à tona. Aqueles pequenos erros nas lendas dos agentes, afinal, eram intencionais. Encontraram seu diário, escondido atrás de um tijolo na escola de espionagem. Escrevia: faço o que posso. Salvo quem posso. Que pensem que sou um mau professor, se isso significa menos sangue derramado. Mais uma revelação: no último relatório de Mikhail Bukov, nunca enviado, lia-se: Ignatiev é uma figura complexa. Talvez não tanto um traidor, quanto uma vítima das circunstâncias. Mas isso não anula seus crimes. Peço que, ao julgar seu caso, considerem todos os ângulos. Mesmo ao desmascarar o inimigo, Mikhail tentará ser justo. Mesmo na traição, tentará ver o homem por trás da máscara. Alyosha cresceu, tornou-se engenheiro, mudou-se para Moscou, casou-se, teve filhos. Às vezes voltava a Serpukhov, para visitar a tumba do pai verdadeiro. Valentina lhe contou a verdade quando completou 18 anos. Ele ouviu em silêncio. Depois perguntou: e Petrov, você o amou? O que responder? Amar o homem que matara seu marido? Ou amar a máscara que ele usava? Ou simplesmente se acostumara, se adaptara, sobrevivera? Não sei, admitiu ela. Era a única resposta honesta. Simplesmente, não sei. Com Nina, foi mais difícil. Ela se lembrava de Petrov como um pai carinhoso, atencioso, amoroso. Valentina adiou a verdade até que Nina fizesse 25 anos, até que ela própria se tornasse mãe. Quando finalmente soube, Nina calou-se por longo tempo. Depois disse, com uma voz que tremia: então meu pai era um monstro. Valentina balançou a cabeça. Teu pai era um homem que fez coisas monstruosas. Não é a mesma coisa. Nina nunca aceitou isso por completo. Mudou-se para o Extremo Oriente, escrevia raro: talvez tenha sido melhor assim. Reiniciar a vida, longe do fardo do passado. O ouro dos esconderijos foi entregue ao Estado. Os documentos ajudaram a desmantelar outros 12 agentes da rede de Petrov.
Os restos mortais de suas 3 vítimas foram encontrados e finalmente sepultados. Suas famílias, depois de décadas, souberam a verdade amarga, brutal, mas verdade. Valentina viveu até os 83 anos. Os últimos anos os passou sozinha, na mesma casa em Serpukhov. Os vizinhos cochichavam às suas costas: ela é a viúva do herói de guerra ou ela é a mulher do traidor. Dependia de qual versão da história haviam ouvido. Ela nunca os corrigia. A verdade era complexa demais para fofoqueiros. Antes de morrer, escreveu uma carta. Sem destinatário. Ou talvez para a eternidade. Misha, meu amor, vivi uma vida estranha. 9 anos ao lado do homem que te matou. Tive um filho com ele. Dividi sua cama, sua mesa. Eu deveria tê-lo odiado a cada segundo. Mas sabe qual é a coisa mais terrível? Às vezes, eu esquecia de odiar. Às vezes, até cheguei perto de ser feliz. Perdoa-me por isso. Perdoa-me por não ter reconhecido a fera a tempo. Perdoa-me por deixá-lo ocupar teu lugar. Mas a ele, não perdões. Que isso fique em sua consciência, onde quer que ela esteja agora. Cumpri minha promessa. Criei nosso filho como um homem digno. Ele se lembra de ti. Ele se orgulha de ti. Isso basta. Espero que baste. Sempre tua. Vália.